Shalom Adonai, bom dia, que a paz do nosso Senhor esteja repousando sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, que a sua família esteja debaixo dessa proteção, porque assim temos orado, assim cremos e assim buscamos nos conectar aos céus por meio da oração mediadora, intercessora, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem cremos, a quem servimos, a quem anunciamos e a quem apresentamos a você nesta manhã, como uma dose de esperança a cada dia em tempos de crise, em tempo oportuno. Hoje me surpreendeu a fala do ministro da Saúde, aonde ele conclama os pastores a pregarem a palavra, porque o povo está precisando ouvir a palavra. É interessante, porque o Espírito Santo de Deus tem nos incomodado realmente para levarmos uma dose de esperança a cada manhã. É importante é importante nós entendermos isso. No livro de Tiago 5, capítulo 20, nós temos a seguinte afirmação que eu gostaria de dividir com você. Tiago assim afirma: olha, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E esta afirmação, ela vai de encontro a uma palavra revelada por meio do profeta Ezequiel, que ele afirmou que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e que ele encontre e faça parte do plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Com relação a essa realidade, o apóstolo Paulo, na carta à igreja de Roma, ele afirma que quão suaves são os pés daqueles que anunciam a boa nova do reino dos céus. Mas eu gostaria de dividir com você algumas reflexões. Primeiro, quem é capaz de converter pessoas? Existem três tipos de corrente. Aquela corrente que acredita que existem homens, que nós somos capazes, ainda com a realização de algum tipo de ofício, de converter pessoas. Existe uma segunda corrente que fala que Deus é capaz de converter pessoas. Só Deus é capaz de converter pessoas. Existe uma terceira corrente que afirma que nós é que precisamos nos converter a nós mesmos. Então, quer pessoas sendo usadas para converter outras, quer por meio da ação direta do Espírito Santo, ou ainda por meio de uma decisão pessoal intransferível sua, minha e de qualquer outro que ouvir a palavra, que for tocado por ela e tomar a sua decisão e manifestar o seu desejo publicamente a respeito de uma conversão, essas três reflexões a respeito de converter, a respeito de convergir, a respeito de uma mudança de direção, elas encontram base nas Sagradas Escrituras. Mas é importante que você entenda que cada um exerce um papel. A palavra, ela exerce um papel de penetrar por meio do Espírito Santo, que é levado, que é conduzido até o coração desta pessoa, deste ouvinte da palavra, para que ele receba esta palavra e esse processo de conversão comece a mudar a realidade da sua vida. Por isso é importante o papel do pregador, não confundir o papel do pregador, do arauto, daquele que é usado por Cristo, o papel da palavra que precisa ser ministrada, porque sem a palavra não chegaremos ao conhecimento da figura, da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Mestre, que foi revelado por meio da palavra, e depois da decisão pessoal e intransferível daquele que é alcançado pela palavra. É importante entendermos isso, porque ainda na carta de Romanos nós temos a seguinte afirmativa no versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Veja que Tiago fala a respeito de um projeto de salvação, fala a respeito de uma necessidade disso, de levar a palavra, de levar a mensagem, de levar uma alma pecadora à conversão. Isso, de evitar que essa alma morra, que essa alma pereça, sim, sem conhecer o Evangelho. E aí nós temos a seguinte afirmativa aqui em concordância: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então há uma necessidade para se crer, de ouvir falar a respeito.
E aí o papel do interlocutor é de suma importância, de você sair desse momento de crise até existencial, porque de repente estou falando para alguém que outrora sabia da importância de anunciar estas verdades sagradas àquele que perece, mas hoje, por algum motivo, se encontra recluso. É hora de um despertamento espiritual que vise alcançar toda a igreja, sobretudo a instância pastoral. Sim, aqueles que foram chamados para exercer o seu ministério, aqueles que só sentem utilidade se colocarem na posição em que Deus os chamou, de arauto, de interlocutor, sim, de anunciantes. Olha que promessa maravilhosa. Quão suaves são os pés daqueles que levam as boas novas do reino do céu. Você é um privilegiado, você é um escolhido. Vamos continuar comigo nessa reflexão. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, se não ouviram falar de Jesus Cristo, se não estão ouvindo falar de Jesus Cristo, o povo vai depositar a esperança e, quem sabe, até a confiança em qualquer outro nome, em qualquer outro líder, em qualquer outra pessoa, que infelizmente vai levar ele a uma frustração. Mas você conhece aquele que pode resolver, aquele que tem resposta. Sim, ainda mais a resposta que vem de um anseio da nossa alma. No momento como esse, há uma necessidade de levarmos e apresentarmos Jesus Cristo para aquele que perece. Vamos lá? E como ouvirão se não há quem pregue? Amados, se não há quem pregue, nós vamos apenas viver dos pregadores do caos. Nós vamos apenas absorver e receber mensagens contraditórias, mensagens de desesperança, mensagens que levam, que incentivam ainda mais um estado de conflito. E nós sabemos que a palavra de Deus é a única que pode confortar a alma daquele que está aflito. No versículo 15, nós continuamos ainda a nossa reflexão. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, como pregarão se não forem enviados? Se de um lado a palavra de Deus nos chama a atenção sobre a necessidade de que pessoas possam ser usadas por Deus para levar a palavra do Evangelho, porque existe do outro lado alguém esperando por esta palavra. A palavra de Deus nos afirma também que como eles pregarão se não forem enviados. Então é importante você entender a voz do chamado, mas é importante você entender que precisa confirmar esse chamado aos pés do Senhor. Permitir que Ele te use, permitir que Ele confirme esse chamado, permitir que Ele te inspire. Pastor, como eu tiro a dúvida de que é realmente o Senhor que está me conclamando, está me chamando, está tocando a sua trombeta, está desejoso de me usar? Amados, permita por meio da oração que o Espírito Santo te visite, pois Ele vai te inspirar e te dar uma palavra a cada manhã, como esse projeto que Deus colocou no meu coração, como uma dose de esperança a cada dia, em tempo oportuno. Sair literalmente da caverna, sair de um estado que nos coloca contra a parede, para mostrar que o meu Redentor, o teu Redentor, o nosso Redentor vive e reina, e Ele continua agindo e operando. Quanto à conversão, quanto à transformação, quanto a alma ser levada a um estado de arrependimento, nós bem sabemos que arrependimento é dom de Deus e que no momento em que esta pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo, ele é o capacitador que vai tocar, o que vai penetrar onde nós não podemos penetrar, como vídeos, como mensagem como essa, que nós não temos noção do tamanho, do alcance dela, mas é o Espírito Santo que a conduzirá para do outro lado alcançar um coração que está sedento e que precisa de uma voz de esperança em momentos oportunos como esse. Então, basta, tão somente creia, amado, estar alinhado com o céu e permitir que o Espírito Santo te inspire para que ele venha te usar e você possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra para os seus escolhidos. O pregador W.S. Townsend, ele afirma que conversão é semelhante a uma pessoa que ela aprendeu a dirigir, por exemplo, o lado de direção na parte direita em uma nação, e ela aprendeu a dirigir toda na parte
direita, e de repente ela vai para uma outra nação e lá ela descobre que a faixa de direção, que o lado de direção é exatamente o contrário, do lado esquerdo. Você me entendeu? Então ela aprendeu a andar pelo lado direito, mas não, no outro país, no outro local, ela entende agora que lá é do lado esquerdo. Então é mudança de direção. Conversão é mudança de direção, é você mudar, é você buscar um outro caminho, é você buscar uma outra direção. E mesmo que você tenha dificuldade para aprender ou para reaprender novamente a conduzir o carro pelaquela direção oposta, uma hora você vai conseguir. Basta tão somente crer em quem está te conduzindo, e quem está te instruindo, e quem está te orientando. Porque esse instrutor, esse que te guia, é o autor e consumador da nossa fé, que nos traz a seguinte afirmação: eu fiz todas essas coisas, o mundo que está à sua volta, eu fiz sim. E ele diz mais: eu bem sei os planos que tenho a meu e a vosso respeito. O Senhor tem planos extraordinários para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está ao alcance deste vídeo, que está ao alcance da nossa voz. Esteja sendo alcançado pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesse exato momento. E faça aí a sua confissão de fé. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Queira estar nos braços do Mestre, não queira estar longe dele, porque ele te chamou com um propósito. Não foi um propósito para você se perca no meio de tanto conflito, de tanta confusão. Que você faça parte de um coro de pessoas que nesta hora estão em conflito, de pessoas que nesta hora estão batendo de um lado para o outro, batendo em várias portas, mas que você seja luz no meio das trevas, que você se apresente como arauto do rei, chamado, escolhido, pois a verdade foi lançada. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Veja que me surpreendeu um ministro da saúde afirmar que os pastores precisam se colocar na posição que Deus os chamou. Portanto, meu amado ouvinte, esteja também esperando, ouvindo, sendo inspirado, sendo usado por Deus e sendo abençoado. Abençoe sua casa, abençoe sua família e vamos juntos nessa caminhada de fé e de esperança, em nome de Cristo Jesus. Agora eu queria encerrar com um testemunho muito importante. Hoje, ouvindo o pastor Felipe, então o pastor Felipe, ele me falava que ele teve um testemunho maravilhoso no interior da sua casa. Em um momento como esse é importante isso acontecer, porque às vezes nós queremos pregar para fora, para outras pessoas, mas no nosso lar tem alguém que precisa ainda provar da verdadeira conversão. E ele falou que ele sempre pregava, sempre falava para os seus filhos. E num desses dias, o seu filho de 9 anos se virou para ele com os olhos cheios de lágrimas e simplesmente falou: pai, eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ele: meu filho, há um tempo atrás você ainda era uma pessoa inocente, mas agora que você tem uma consciência da decisão que você está tomando, isso muito me alegra, porque você está permitindo que Jesus Cristo tome conta do seu coração. Então aquela criança, ele entendeu que naquele momento era o momento dele aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não basta ser filho de pastor, tem que ser filho do Senhor. Não basta estar debaixo da proteção pastoral, da proteção ministerial, mas tem que estar provando de uma conversão genuína, tendo uma experiência verdadeira e autêntica com o Senhor, para cumprir aí o propósito das nossas existências. Amém? Então que seja assim. Deus está te dando um tempo também para você trabalhar a conversão na sua casa, no seu lar, para que se cumpra na tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, e aguarde, porque em breve estaremos retornando com uma dose de esperança a cada dia em tempo oportuno.